Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio do Expansivamente e eu estou aqui hoje com meu filho Marcelo para nós trazermos a você um novo tema para que nós possamos refletir juntos, que é o tema do jeitinho brasileiro. Essa questão do jeitinho me parece que ela adquire um caráter universal, ou seja, em qualquer parte do mundo onde nós formos, provavelmente nós vamos encontrar alguém querendo dar um jeitinho. Mas o nosso foco aqui hoje é sobre a nossa realidade. No Brasil, particularmente, essa questão do jeitinho acabou tomando uma tonalidade quase que folclórica, eu diria até lúdica. Talvez pela nossa diversidade cultural, né, alegre, contagiante, ou quem sabe até pela forma descontraída de nós agirmos, né, muitas vezes até aparentemente despreocupada, em situações até difíceis, né, de crise ou de dificuldades, né, mas é o nosso jeito. A questão é que esse olhar que é dado ao jeitinho, principalmente ao nosso jeitinho em particular, nem sempre ele é fácil de ser bem recebido ou até reconhecido em nós. Tá? Por quê? Porque esse olhar em relação ao nosso jeitinho, ele traz uma questão de dubiedade, ou seja, ele traz aspectos positivos do nosso funcionamento e negativo também. E o pior, muitas vezes isso de forma dissociada em nós, tá? Não integrada, tá? De maneira que o positivo é considerado e é aceito, e o negativo fica sendo colocado de lado, em segundo plano, ou até mesmo rejeitado ou negado. Por quê? Porque ele retrata um perfil que, embora nós estejamos falando genericamente, nós estamos falando do país, né? Não há nada de caráter pessoal aí, né? Nem sempre é fácil, né, nós reconhecermos esse perfil, né, que nos caracteriza e aceitarmos de forma natural essa condição. Né? Geralmente o que acontece? Né? Todas essas nossas mazelas, essas nossas inconveniências, a gente tende a colocar para baixo do tapete. Isso é muito comum, né, nós percebermos isso. Então, antes de mais nada, nós gostaríamos hoje, né, de deixar muito bem claro aqui o objetivo do nosso tema, né, que, em hipótese alguma, tem o intuito de denegrir a nossa imagem de brasileiros ou do nosso país. Pelo contrário, né, o que nós queremos, isso sim, é podermos pensar de que maneira, né, cada um de nós possa vir a contribuir para que nós possamos recriar essa imagem com que nós somos vistos e somos caracterizados. Né? Ou seja, adicionarmos a essa imagem do país, do futebol, do carnaval, a ideia do trabalho no lugar da ociosidade, por exemplo, ou da malandragem. Né? Ou a questão da educação em relação aos aspectos de submissão, né, ou do jeitinho, né, ilícito. Então essa é a ressalva que eu faço para que a gente possa entender verdadeiramente o objetivo desse trabalho, né, que é muito simples e muito claro, né, que é despertar esse raciocínio justamente para as nossas diferenças, né, de uma maneira que, embora nós nos sintamos diferentes, né, únicos, né, nós possamos também ajustar as nossas ideias, os nossos objetivos, né, e em prol do bem comum, e não em relação a essas questões voltadas à individualidade, né, ao egocentrismo. Essa era a introduçãozinha que eu queria fazer para que não ficasse nenhum mal entendido, né, ou nenhuma má interpretação em relação ao nosso objetivo. O que tu acha? Nós poderíamos ver a questão do jeitinho brasileiro, da expressão jeitinho brasileiro, né, por dois lados.
tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Okay? Aí vocês vão perguntar assim, positivo? Sim, positivo. Ou seja, assim, ó, por que a gente não poderia ver o jeitinho brasileiro como uma capacidade criativa do povo brasileiro, né? Em criar estratégias, em criar ideias para resolver tal situação, né? Para sair de tal situação. Não pejorativamente. Exatamente. Aguçando realmente a capacidade do povo pelo lado da criatividade, da inteligência, de criar algo que possa ser passível de uma resolução, né? Então esse seria o lado positivo. Mas não é bem isso que sempre acontece, né? Quando a gente escuta assim, ó, aquela pessoa lá vai dar o jeitinho brasileiro, né? Ou naquela parceria lá, naquele contrato lá, teve o jeitinho brasileiro. O que a gente logo faz a associação? Tá? A maracutaia. Né? Jeitinho brasileiro, passou na frente, deu um empurrãozinho, teve uma ajuda, daqui a pouco como é que a gente vai dizer assim, uma facilitação. Uma facilitação, uma questão assim de molhar a mão, que nem diz, né? Dinheirinho extra, uma corrupção, que a gente infelizmente está vendo hoje no nosso país aí, né? De uma forma assombrosa, né? Não é novidade para ninguém, né, da população brasileira, que a gente enfrenta isso aí, né? Então, quando a gente escuta falar no jeitinho brasileiro, né, infelizmente hoje são poucas as pessoas que conseguem fazer uma associação ao lado positivo, ao lado da criatividade. E fica assim, né, mais direcionado a um lado de uma malandragem. Não sei como é que tu percebe isso, né? Essa questão do positivo e do negativo que tu coloca, essa diferença, essa diversidade, é algo que, de certa maneira, nós vemos em tudo, né? Nós podemos, por exemplo, agir e pensar positivamente ou negativamente, né? Nós temos esse livre-arbítrio. Em todas as questões. Por mais difícil que possa parecer muitas vezes, né? A gente tem, em determinada situação, sempre o lado positivo e o lado negativo. Então, nós temos esse potencial tanto para obstruir ou para desviar, né, as boas ideias, digamos assim, como nós temos também potencial para criatividade, né, utilizada com bom senso, né? Em síntese, eu acho que nós podemos sim nos orgulhar, né, das nossas atitudes, né, se bem conduzidas, né, se bem colocadas no contexto em que a gente está vivenciando, como também nós podemos muitas vezes nos envergonhar, né, dos nossos atos. Um exemplo disso é quando, por exemplo, nós estabelecemos uma relação com alguém ou relações que acabam excluindo esse lado da reciprocidade, dessa troca, né, da bilateralidade, né? Ou quando nós estamos estabelecendo relações que excluem o outro, que não consideram o outro. Isso são situações em que realmente nós teremos o porquê de nos envergonharmos, né? E também uma outra questão que você citou há pouco, né, é essa questão ligada a comportamentos ilícitos, corrupção, ou até mesmo em relação a atos escusos, né, de uma forma geral, né? Então, eu acredito que essa questão do radicalismo, né, do fanatismo, ela nunca foi uma solução, né? Porque ela prega uma forma única de pensar e exclui justamente essas nossas singularidades, né? Então, com isto, né, estreita muito essa condição, né, de a gente poder pensar de uma maneira mais aberta. De certa maneira, né, o que a gente manifesta é o que a gente pensa, né? Aonde que eu quero chegar com isso, né? Que esta forma de manifestação que nós acabamos, né, realizando, né,
ela não é uma escolha aleatória, né? A maneira com que nós agimos, escolhemos agir, né? Ela tem a ver conosco, né? Com a nossa personalidade. Fica muito evidente a nossa inconformidade e até a nossa agressividade com essas diferenças, que não deveria haver, né? Ou com aquelas ideias contrárias às nossas, né? Por isso que antes eu salientava, né, o objetivo, né, do nosso trabalho, que é abrir o nosso pensamento para que a gente possa entender melhor esse lado escuro, né, da nossa criatividade, né? Abrir a reflexão para nós podermos entender de que forma nós estamos usando, que uso nós estamos fazendo da nossa capacidade criativa. Se para esse lado do egocentrismo, da individualidade, ou para esse lado mais criativo, né, onde a gente considera o outro, né? E quem, né, nunca na vida, daqui a pouco, optou por um jeitinho brasileiro para fazer algo mais rápido, para solucionar alguma coisa, né? Daqui a pouco, às vezes, tu chega na fila de um banco lá, tem 50 pessoas, né? Tu olha, tem o teu amigo lá, tá em segundo da fila. Tu chega e tá atrasado. Tu chega e diz assim, ó, paga para mim essa conta aqui. Até então não tem nada de mal, porque tu não estaria furando a fila, né? Você como pessoa. Mas sim, ele estaria pagando as contas no maior tempo, que também atrasaria a fila, né? São pequenas coisas. E também pela máquina brasileira que isso se desenvolveu hoje, né? O número de burocracia, a quantidade de burocracia para a gente resolver algo hoje, né? Muitas vezes tu vai num outro país aí, tu precisa pegar um determinado papel, te liberam em 2 dias. Aqui às vezes vai em 2, 3 meses, né? E às vezes, o que acontece? Tu tendo um conhecido, tu vai lá, dá um jeito, né? Para quê? Para fazer a coisa funcionar, né, de uma maneira mais rápida, mas o que a gente está fazendo com isso? Né? Usando o jeitinho brasileiro, usando algo para ter uma espécie de um ganho, né? Então isso, acho que isso vem se formando muito tempo já na nossa culturalmente, né? A que ponto isso é lícito ou não, né? Então fica um divisor de águas aí, né? Quem nunca foi também, vamos pegar um outro exemplo, uma instituição pública, né? Uma instituição pública. O que acontece? Né? Vamos pegar um exemplo, vai no Detran fazer transferência de um carro. Ou tu tem um despachante, e o despachante vai lá e já conhece o funcionamento e agiliza a coisa andar. Ou tu vai lá com a tua relação de papéis, o cara pega a primeira folha, olha ali e diz assim, ó, aqui faltou um carimbo, vai lá e carimba. Tu sai de lá, volta, pega a ficha, volta para a fila. Aí o cara olhou, ok, o carimbo, virou a segunda folha, falta mais um carimbo, vai de novo, entendeu? Então aquela coisa de pegar, olhar, né, tentar agilizar as coisas. E o que faz isso? As pessoas perdem a paciência, né? E muitas vezes, não por índole, não que o povo brasileiro seja um povo que nem muitas vezes é pintado, é o povo malandro, né? Mas as situações às vezes levam a tais atitudes, né? Ninguém é perfeito, que atire a primeira pedra, né? Então é esse o convite que a gente aqui do Expansivamente faz a nós, todos aqui, pensarmos de uma forma coletiva, né? O que nos leva a termos tais atitudes e como a gente poderia pensar de uma melhor forma isso para o bem e a coletividade geral, né? Você falava, Marcelo, na questão de que forma é o nosso jeitinho. Né? Que jeitinho nós temos, como é que nós agimos, né? Me lembrei de um personagem, né, da minha infância, né, que foi criado pelo Walt Disney, que foi o Zé Carioca. Não sei se chegou a pegar, meu tempo. pegar um pouquinho do Zé Carioca. O que era o Zé Carioca? Tá? O Walt Disney esteve no Brasil, se não me engano, em 41, acho que foi, e com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, ele logo pegou o jeitinho do brasileiro, né? Então ele fez uma caricatura, né, assim como tem do Pato Donald, do Mickey, né? Ele fez uma caricatura do Zé Carioca. Quem era o Zé Carioca? Era um papagaio, veja a inteligência dele, né? Que de certa maneira caracterizava aquela ave, que era muito comum nas nossas matas, né? E ao mesmo tempo uma ave de clima tropical, né? Que é o nosso clima também, né? Porém, o que ele colocou no Zé Carioca, né? Ele colocou o chapeuzinho do malandro,
né? Ele tinha um guarda-chuvinha também, que ele usava como uma bengala, né? E ele colocou toda essa questão que ele percebeu no povo, né? Essa tendência à ociosidade, à vida fácil, né? A safadeza do malandro. Né? Até os nossos cartunistas aqui, João Baldo Ribeiro, Chico Caruso, também eles utilizaram o humor como uma forma de expressar aquilo que muitas vezes nos foi cerceado, ou pelo regime, ou pela imprensa, né? Aquilo que foi ofuscado. Ou seja, o humor também é uma forma inteligente e séria de a gente poder ver as coisas, né? Então, a grande questão, acho que a gente pode deixar no ar é qual o nosso retrato, o que nos retrata, na verdade. Qual foi a nossa herança cultural e qual será o nosso legado cultural. Então, essa é a questão que fica por aí. Um abraço, pessoal. E logo mais a gente vai estar falando, agora a gente está entrando na temporada de inverno, né? Os dias frios, esses dias mais... Como hoje, né? Cinzentos aqui em Gramado. Hoje nós estamos com temperaturas baixas na casa. Amanheceu hoje com 2, 3 graus, está muito frio. E a gente quer falar um pouquinho agora nessa entrada de inverno, como é que esses dias mais cinzentos, mais frios, mais sombrios, né? Afeta no humor das pessoas, né? E logicamente isso no desenrolar de suas tarefas diárias, né? E como a gente resolver isso, lidar com isso, trabalhar com isso, vendo o lado positivo do inverno também, né? Um abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.